A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que você veio na casa de Deus, especialmente neste culto tão abençoado e que marca muito a nossa vida, culto de Santa Ceia, onde nós relembramos a morte do Senhor até que Ele venha. E através dos elementos aqui, pão e vinho, após consagrado, simbolicamente, pão simboliza o corpo e o vinho o sangue do Cordeiro que na cruz foi derramado por muitos, especialmente por vocês, por nós que aqui estamos, né? É por muitos, porque nem todos vão aceitar o sacrifício para ser redimido e ser salvo por Ele. Mas você e eu, nós tivemos o privilégio de ser salvo por este sacrifício quando nós cremos. Jesus disse que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós, nos nomeou para que vades e dê frutos. Que privilégio que nós temos. Abre comigo a sua Bíblia, sem mais delongas, capítulo 19 do Evangelho de João, e o versículo de número 28, 29 e o 30, até o momento que Jesus toma o vinagre, reclina sua cabeça, rende o seu espírito ao Pai, entrega-se a Deus, após dizer que estava consumado a grande obra redentora, o grande projeto. Aleluia! Nós estamos aqui neste culto de ceia, hinos lindos sendo entoados a Deus, mas eu vejo diante de um culto como esse, todo o processo da cruz e o sofrimento daquele que morreu por mim e por você. 28 diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe achegaram a boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tomem assento, meus queridos irmãos, amigos que aqui estão, que nos visita, os ouvintes que nos assistem pela Web TV Semear. Deus possa abençoar a sua vida, aí aonde você estiver nos assistindo. Eu quero dizer esta noite que Jesus te ama e que este grande sacrifício efetuado na cruz foi para resgatar a tua vida, a tua alma, da vã maneira de viver, te incluindo neste grande projeto de redenção que já estava no coração de Deus, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. E foi manifesto depois de um certo tempo, quando Jesus veio para a realização desta grande obra, deste grande projeto de Deus. Pastor Valmir Nunes, é uma alegria recebê-lo aqui. Temos uma consideração pelo Senhor muito grande. E realmente ali em Uruçanga, o povo fala muito do Senhor ali. Fez um grande trabalho naquela região. Eu tive ali quase 2 anos, uma igreja boa, abençoada. E nós tivemos um sucesso muito grande. 2 anos ali em Uruçanga. E depois nós retornamos. É um prazer tê-lo conosco, o senhor, sua esposa, já jubilado, mas aguardando agora o dia glorioso para colher os frutos que aqui plantou.
50 anos trabalhando, né? Mas daqui a pouco esta obra será trocada por uma coroa de glória. Isaías diz que o Senhor virá e trará com ele o seu galardão, e diante da sua face o seu salário, e ele vai pagar os seus trabalhadores, os trabalhadores da vinha. E o Senhor trabalhou muito, ele vai lhe pagar. O Senhor receberá o pago. Estava pregando hoje ali no Planalto, consagração em Santa Ceia de manhã, estava dizendo que a recompensa virá para os seus trabalhadores. E Paulo afirma dizendo que todo o trabalho das vossas mãos terá uma recompensa de Deus, não é vão no Senhor. A Bíblia diz que ele vai galardoar os seus trabalhadores, ele vai pagar tudo que nós fizermos aqui nesta vida. E no outro texto, Paulo está dizendo que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados por meio deste corpo, de tudo que tivermos feito, bem ou mal. Eu estou lutando há 37 anos só para fazer o bem. Diante do tribunal ainda vai passar pelo fogo, né? O que foi palha e feno será queimado. O fogo vai apurar. Só vai permanecer a obra perfeita, feita com amor, feita no Espírito de Deus. Feno e palha, e aquelas coisas que não foi feita em Deus, foi feito pela carne, pelo homem, por algumas questões, até mesmo de ego, de orgulho, será tudo queimado. E ainda Deus é bom, porque Paulo diz que todavia alguns serão salvos, como que pelo fogo, por um tio, por um fio, ainda vão escapar com a salvação. Deus é bom demais, é muito bom. Deus é bom, não é verdade, irmãos? É bom demais, o Senhor é muito bom, é maravilhoso. Meus irmãos, hoje é um dia que eu passo a ser muito ligado ao grande acontecimento que houve em Israel há mais de 2000 anos atrás. Eu passo o dia todo meditando, pensando, analisando, e eu corro a Bíblia, desde o começo do mundo até o Apocalipse, começo da criação, vendo os feitos de Deus, o amor de Deus, a grande obra de Deus. E eu olho também para a igreja, e eu acho que às vezes nós somos muito ingratos. Nós fizemos muito pouco para o nosso Deus, que tem feito por nós uma tão grande obra. Aleluia! E esta obra, ela estava no projeto divino antes do mundo ser criado. Deus estava elaborando na eternidade, no princípio, lá com o seu Filho, na eternidade, antes do mundo ser criado por Ele, antes da criação. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação, ou antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro de Deus, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Já estava o projeto divino sendo traçado para que um dia viesse se cumprir. É interessante, os que morreram antes da cruz, mas morreram olhando para a cruz, eles alcançaram a salvação. A Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, muitos corpos de mortos que estavam sepultados, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Houve
um grande rebuliço na natureza, certo? O sol se escureceu, houve trevas, houve um fenômeno muito grande. Quando Jesus expira, o véu do templo se rasga e Jesus afirma: está consumado. E a Bíblia diz que muitos corpos de santos que dormiam, as sepulturas foram abertas e as viúvas receberam seus mortos. A Bíblia fala disso. Olha a grandiosidade da virtude, da morte e também da ressurreição. Nós falamos muito da ressurreição, ela é muito linda. Quando elas vão ao sepulcro e Jesus não estava mais lá, começa a radiar neles, os discípulos, uma alegria muito grande, porque ele ressuscitou. Foi festa, foi contentamento, foi uma vitória muito grande. Mas até a ressurreição, eles estavam tristes e angustiados. Voltando um pouco mais, quando nós lemos o livro de Mateus, onde fala do Getsêmani, nós começamos a encontrar o grande sofrimento de Cristo, a sua tristeza, porque todo o caminho do sofrimento estava diante dele, estava tudo pela frente. Jesus, ele é batizado aos 30 anos mais ou menos, vai para o deserto, ele começa a sua obra. Em menos de 3 anos, Jesus vai à cruz. Mas até ele chegar à cruz, até ele dar o seu último suspiro, o seu brado, dizendo: está consumado, foi um período de muita dor, de muito sofrimento e de muita tristeza. Nós, quando lemos Jesus no Getsêmani, nós começamos a encontrar ali o início do sofrimento muito grande, os momentos finais que se desencadeia na vida do Filho de Deus: tristeza, angústia, solidão. E ele vai com os discípulos ao Getsêmani e disse: ficai aqui, eu vou um pouco à frente orar. Ele disse que a sua alma estava cheia de tristeza, estava angustiada até a morte. Com certeza Jesus estava vendo todo o cenário à sua frente, até o momento dele expirar, entregar o seu espírito a Deus. Quando ele volta da oração, os discípulos estavam dormindo, carregados de sonos, estavam sem força. E Jesus menciona com eles que nem uma hora eles puderam velar com Jesus. Nem uma hora eles puderam ajudar Jesus naquele momento de tristeza, aonde Jesus vem a eles e volta pela 3ª vez ao jardim, ao Getsêmani, para ali orar. E todas as vezes houve estas repetições, eles sempre estavam dormindo. E nem uma hora, o que Jesus menciona no texto, que nem uma hora eles puderam velar com ele. E Jesus diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Bendito seja o nome do Senhor. E nos 4 evangelhos, nós encontramos o Getsêmani, Jesus no Getsêmani. E parece que nenhum destes evangelhos, nós encontramos que os seus discípulos, os seus seguidores,
pudessem estar com ele, ombro a ombro, até o momento da crucificação. Nós só encontramos Jesus no Evangelho de Lucas, no Getsêmani, que ali, quando ele orava, sozinho lá, os discípulos estavam mais atrás, cerca de um tiro de pedra. E quando Jesus orava lá, registra isso no Evangelho de Lucas 19, se não estou, ou 12, não, 19, se não estou equivocado. E diz a Bíblia que ali desce um anjo para confortar Jesus naquela angústia tremenda, naquela fadiga, naquela tristeza. Desce um anjo de Deus no jardim e ali ele começa a confortar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus orava mais intensamente, com todas as suas forças. E ali diz a Bíblia, se registra, que ali o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, e estas corriam até o chão. Olha o esforço que Jesus está ali numa guerra espiritual, em um clamor intenso ao Pai, chegando o ponto dele dizer, está escrito nos 4 evangelhos, dizendo: Pai, meu Pai, me ajuda, se possível, passa de mim este cálice, o cálice que ele ainda estava para enfrentar até o Gólgota, até o Caveira. Passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas todavia faça-se a tua vontade. Jesus sabia que para isto ele veio. Todo o cenário estava visível ao coração, à mente, ao intelecto de Jesus. Todo o cenário até o momento da sua crucificação. Ele sabia que seria muito triste o que ele teria que passar ainda até ele dizer: está consumado. Aleluia. Seria bastante difícil, ele precisava de uma ajuda tremenda do Pai. E parece que naquele momento, ele sentiu-se rejeitado, abandonado. O pecado de toda a humanidade sobre ele. Os nossos pecados de todo mundo sobre o inocente, a pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Ele fala de um certo batismo que ele ia ser batizado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Me parece que Lucas 12 e 50. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas 12 e 50. Falando de um certo batismo. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Olha o que Jesus está falando. Esse batismo que ele precisava cumprir ainda, precisava cumprir nele. E ele disse: muito me angustio. Nós podemos entender que o sofrimento de Jesus, meus irmãos, foi muito grande por todos nós. Era um propósito divino, era um projeto de Deus. E Jesus faria tudo para cumprir na íntegra. Bendito seja o nome do Senhor. E começa lá no Getsêmani, e vai indo, até o momento que ele é preso e é levado ante o tribunal de Pilatos. E diz a Bíblia que, após julgado,
ele sai da sala da audiência no tribunal de Pilatos. E ali ele recebe em sua cabeça, ali começam as maiores torturas, os chicotes dos soldados romanos batendo na sua cabeça, aonde foi colocada a coroa de espinho com toda a estupidez dos soldados. Ali ele recebia as lambadas, ali ele recebia as pauladas em cima da coroa com espinhos grandes, e aquilo ia cravando em sua cabeça. Ao sair da sala da audiência, logo após receber a coroa, ele também recebe em seus ombros a pesada cruz. A Bíblia diz que ele recebeu a sua cruz e ele sai em direção ao Gólgota, ao caveira, aonde ele deveria ali ser imolado. Como cordeiro mudo, ele foi subindo, carregando a sua cruz, sem abrir a sua boca, até o alto do Gólgota, o caveira, aonde ele foi ali sepultado, ou melhor, pregado, crucificado, no meio de dois malfeitores. Aproximadamente do momento que Jesus é pregado, até o momento que ele entrega o seu espírito ao Pai e diz: está consumado, rende-se a Deus, aproximadamente 6 horas na cruz, recebendo todo esse sofrimento. Algumas histórias contam que muitos que eram açoitados, eles morriam antes de ser crucificado. Eles não resistiam ao sofrimento da cruz, eles morriam antes de ser crucificado. Diante das torturas, morriam antes. Mas Jesus foi aguentando, Jesus aguentou até o momento final. E para cumprir o que estava escrito, diz a Bíblia, que vendo ele que tudo estava já cumprido, ele disse: eu tenho sede. Tantas horas de martírio, de sofrimento, de massacre, de desprezo, de açoites, eu tenho sede. Tinha perdido já muito sangue da Jerusalém antiga, onde está o tribunal de Pilatos, até o Gólgota, mais ou menos 1.500 metros, ele sai com aquela cruz pelas vielas estreitas das ruas de Jerusalém antiga e vai até o Gólgota. E até ele expirar 6 horas, sendo sacrificado, sendo torturado. Bendito seja o nome do Senhor. E ali ele expira, ele disse: está consumado. Uma das maiores obras que nós podemos entender, que foi consumada, que foi realizada nesta terra, foi a obra do Filho de Deus, que diz em João 3:17, que ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o nosso Deus. Ali Jesus, ele concluindo a sua obra, dizendo: está consumado, está concluído, terminou-se o projeto, consegui concluir o grande projeto, a grande obra, tudo está feito para a redenção das almas. A Bíblia fala, Paulo escrevendo a sua carta, ele está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mata. E a Bíblia diz que vivíamos mortos em nossas ofensas e pecados.
Aleluia. Mas ele, por este processo, a partir deste momento do seu brado, está consumado, está concluída a obra. A partir deste momento, ele nos vivifica com ele. Estando nós mortos em ofensas e pecados, fomos vivificados com ele. Aleluia, hoje estamos salvos. Ali Jesus recebia o pecado de toda a humanidade. Essa dívida que era nossa, Jesus toma o nosso lugar. E ao dizer está concluído, está consumado, Jesus ali paga a nossa dívida. Até ali eu deveria morrer, porque a dívida era minha, era sua, era nossa. Mas a partir deste momento, ele paga esta dívida é abolida, esta dívida é extinguida na cruz, pelo processo do seu sacrifício. Hoje nós estamos aqui, cantando liberdade, dizendo que estamos livres, mas olha o sofrimento deste Filho de Deus. Por isso que eu disse agora há pouco, que eu acho que nós não fizemos nada por merecer tanto. Eu penso que nós deveríamos nos esforçar mais. Entrai pelas portas dele, conforme diz o salmista, servir ao Senhor com alegria, mesmo que a luta se trave no nosso caminho, mas nós precisamos servir a Deus com alegria, com mais esforço. Nós devemos de estar mais na casa de Deus, para adorar o Senhor, ali onde o Senhor ordena a bênção no meio do seu povo. Eu penso que nós deveríamos fazer mais, por Ele, por Deus, pela sua obra e pelo seu reino, porque o seu sacrifício foi muito grande. Aleluia. Pedro, ele está dizendo o seguinte: se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aí o salmista está dizendo que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Se não houvesse este sacrifício por mim e por você, nós estávamos condenados. Nós nunca veríamos a face de Deus. Mas Jesus se entregou a si mesmo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele se oferece. Não, Pai, eu vou à terra, eu vou morrer para salvar a humanidade. E ali Jesus conquista para Deus seu Pai a minha vida e a sua vida. Quando nós lemos João 17, Jesus ele menciona o seguinte, dizendo que o Pai o has amado desde a fundação do mundo. Tudo isso estava dentro de um grande projeto que vem a ser consumado na cruz há 2000 anos atrás. Então, meus amados, os que morreram antes olhando para a cruz são salvos. Os que vão morrendo da cruz para cá, confiando nele, estando nele, são salvos. A salvação, ela veio de graça. Nós recebemos de graça quando nós cremos. E hoje somos portadores desta graça inaudita que nos alcançou. A grande salvação de Cristo, que sofre algum tempo antes de chegar à cruz, mas nem um momento ele desistiu. Foi triste, foi pesado, foi cruciante, que nas suas orações, nos seus clamores ao Pai, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia faça-se a tua vontade. 3 vezes ele ora, ele clama, ele intercede, e aí só resta para ele essas 6 horas onde ele fica pendurado. Mas no último momento ele
exclama: está consumado, está concluída a obra, está concluído o projeto de Deus, está concluído o plano divino de salvar a humanidade, de resgatar os perdidos mediante este grande sacrifício. Aleluia, o véu se rasgando. Hoje nós temos acesso a Deus, temos acesso ao Pai, temos livre acesso ao nosso Deus. Podemos chegar diante dele a qualquer momento. Tudo está livre, o caminho está livre. Porque Jesus se doou por mim e por você. Hoje você está aqui confortavelmente tranquilos, assentados, desfrutando da paz e do amor de Deus, desfrutando da graça do Espírito Santo que foi dado gratuitamente aos salvos. Mas houve antes de tudo isso um grande sofrimento, uma amargura muito grande. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo Ele fez por mim, por você. Por isso, irmãos, considere a sua vida como cristão. Considere a sua vida, mesmo fraco, mesmo cheio de problemas, como são os seres humanos, mas mesmo assim, você creu, Ele se ofereceu e você creu, Ele te recebeu como filho, bendito seja Deus, e Ele te deu uma esperança de vida eterna. Antes dele sair deste mundo, Ele disse que ia preparar lugar, para que onde Ele estivesse, nós estaríamos também um dia. É o desejo do Filho de Deus. Você não vai ficar aqui para sempre. Nós vamos sair daqui. Aqui não temos morada permanente. Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus também está dizendo, que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. E nós podemos buscar com fé, podemos buscar com esperança, podemos viver uma vida com Cristo, porque no fim desta jornada, quando o nosso espírito expirar, quando chegar o nosso momento, se não chegou ainda o arrebatamento, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos serão transformados e arrebatados, e estaremos com o Senhor nos ares. Nós vamos embora daqui. A nossa cidade é os céus. Por isso, irmãos, nós precisamos orar e buscar ao Senhor, nos consagrar, para que possamos ter força de Deus, para caminhar até o fim sem retroceder, sem olhar para a direita e para a esquerda, em direção ao alvo, com a nossa cabeça erguida, porque Cristo venceu, Ele prometeu-nos a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, e o céu te espera. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não quero ir para lá agora. Mas se você não quiser ir para lá agora, você vai depois, vai amanhã, vai daqui 1 ano, 2 anos, daqui uns 10 anos, quem sabe. E se não for pela morte, vai pelo arrebatamento. Mas se você não alcançar o arrebatamento, existe uma promessa para os mortos que desde já morrem no Senhor. Aleluia, existe uma promessa. Isso quer dizer que nós estamos seguros. Paulo está dizendo: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Há uma promessa de vida eterna que segura a nós este direito. Se nós não tivermos desviados. Capítulo 5 de Coríntios, Paulo está dizendo: quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma morada ali, temos uma casa ali.
Esta casa ali não é feita por mãos humanas, terrenas, mas é eterna nos céus. Esta casa, Jesus fala no Evangelho de João 14, eu vou antes, eu vou preparar lugar. E aí ele diz mais, porque eu quero que onde eu estiver, vós estejais também. Olha o amor de Deus, olha a promessa de Deus, olha o que Jesus foi preparar, olha o que Deus fez por ti e por mim. Aqui está uma expressão sublime do grande amor de Deus. 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça na condenação, mas tenha a vida eterna. Uma casa ele foi preparar. Oh glória! Você é cidadão do céu, meu irmão. Você é cidadã do céu, minha irmã. Aleluia, jovens, orquestra. Nós que aqui estamos somos cidadãos dos céus. O céu nos espera. O Ramagachanda Ramagai. Para lá nós iremos, mesmo que o diabo não queira, mesmo que ele se atravesse no seu caminho e trava contigo batalhas constantes, mas você é mais do que vencedor em Cristo, pelo sangue da sua cruz. Ali ele conquista para nós a grande vitória de redenção, a sua obra grandíssima para nos comprar. Apocalipse diz que ele comprou para Deus seu Pai, através deste sacrifício, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele compra. Foi doído, foi doloroso, foi triste, foi angustiante, desde o Getsemane até o momento da sua exclamação, dizendo, está consumado. Algumas horas na cruz, mas valeu a pena. Meu irmão e minha irmã, levanta desse teu desânimo, levanta a tua cabeça, saiba que você é propriedade de Deus, comprado por Deus, comprado por bom preço, para ser filhos e filhas de Deus. Vamos nos levantar e vamos estar de pé diante de Deus, aleluia, para fazer aquilo que o Senhor nos manda, para fazer aquilo que Ele nos incumbiu, a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Ficamos de pé. Eu desejo orar neste momento por sua vida. Valorizamos com amor, valorizamos dando bastante ênfase a tudo que nós podemos fazer para Deus, batalhando, lutando, nos esforçando, porque Ele fez muito mais por nós. Vamos orar a Deus. Neste momento nós concluímos hoje a campanha de oração e jejum esta semana pelas famílias e pelo Brasil. Graças a Deus tivemos aí vitória, né? Eu falei aqui hoje na escola que orando lá na mineração, sábado passado, no culto de abertura do círculo de oração, orando ali antes de começar o culto, apresentando a Deus a nação, o país, a situação, as dificuldades que os brasileiros já começavam a enfrentar. O Senhor Jesus falou comigo de joelho na cadeira, dizendo que Ele proveria, Ele é o provedor e que nada nos faltaria. E olha, eu viajei, voltei sem gasolina, o tanque dos 2 carros estava seco, com 1/4 de tanque, mas eu ainda andei mais uma semana aqui com os 2 carros, e ainda quando começou a chegar a gasolina, eu ainda tinha gasolina, bem tranquilo, porque quando estava orando que eu recebi aquela palavra do Espírito de Deus, o meu coração se alegrou e descansou no Senhor.
E eu pude glorificar a Deus porque são provas que nós temos que verdadeiramente Deus, o Senhor Jesus, que nos comprou para Deus seu Pai, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da igreja, Ele tem um compromisso conosco. Se formos fiéis, o Senhor cumprirá a sua palavra. E podemos dizer que de nada temos falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque em Deus não tem falta de nada. Deus tem tudo e Ele pode suprir toda a necessidade da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que vale a pena ser crente, vale a pena ser cristão, vale a pena servir a Deus com alegria, vale a pena nos esforçar, vale a pena procurar ser fiel a Deus e à igreja, porque o Senhor é bom, Ele entregou a sua vida ali por nós. Então esta oração, irmãos, é em favor da família. Também vamos concluir, claro que nós já apresentamos a Deus, já agradecemos, mas agora à noite será a oração final de agradecimento em favor das famílias e da nação que a igreja orou e nós intercedemos. Foi uma semana de oração aqui, das 8 às 9 e das 10 às 11. Não tinha muita gente, sempre tinha aí 8, 10, 12 pessoas, mas esses que vieram estavam clamando junto conosco, clamando pela nação e clamando pela sua família, para que o Senhor possa abençoar. Vamos concluir esta oração agora. Levante a sua mão para Deus neste momento. Neste momento vamos incluir o Natan. Recebeu um convite, foi pregar lá em Marília, viajou 14 horas de ônibus, mas ele mandou uma mensagem onde: pai, estou feliz porque 14 almas se renderam para Jesus. Eu estou muito feliz. Foi muito bem recebido numa comunidade grande, onde ninguém nunca viu ele. Foi tratado como o anjo de Deus ali. Está contente, pai. Só ora para o meu retorno, para Deus me guardar, porque daqui estou indo para outra região e não sei quando que chego em casa. Está bom, filho, o pai vai orar e pedir oração dos irmãos também. Mas vamos concluir com uma oração agora. Levante a tua mão a Deus, a sua família. Nós colocamos esta semana nas mãos do Senhor e intercedemos, pedimos a bênção também pelo presidente da República e por toda esta nação. Pai que está no céu, nós oramos neste momento, Senhor. Nós temos confiança em Ti, meu Deus, que verdadeiramente Tu és maravilhoso. E a Tua palavra nos diz que o Seu povo que se chama, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Senhor, temos clamado, temos intercedido por esta nação, pelos governantes, em meio a tantas dificuldades que têm surgido nestes últimos dias, Senhor. Apresentamos a Ti, nós cremos que os Teus ouvidos ouviram o nosso clamor. Também intercedemos pela Tua igreja, pelas famílias da igreja em Içara, por todas as famílias que professam o Teu nome, Senhor. Nós abençoamos estas famílias, colocando na Tua presença, Senhor, pedindo que a Tua mão venha guardar estas vidas, venha prosperar todo este povo, e que as bênçãos dos céus possam estar derramadas sobre cada cabeça, sobre cada família, nos guardando para o reino celestial, Senhor. Dá bênção a cada um dos Teus filhos, ó Deus. Dá vitória a quem precisa. Talvez aquele que entrou aqui esta noite angustiado, triste, abatido, visita este coração, restaura pelo Teu grande poder, Senhor. Dá vitória, dá alegria, Senhor, dá prosperidade, abre portas onde não tem porta aberta, cria milagres, Senhor, onde ainda não existe o milagre, mas nós temos esperança de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que estas mãos estão estendidas para nos abençoar, e nós cremos nisso. Digam todos comigo: e assim seja.
Amém. Tomamos posse da bênção em nome de Jesus.